tópicos essenciais para você ter no seu planejamento. Você que aí estuda sozinho ou sozinha e tá precisando se organizar melhor, no vídeo de hoje eu vou te falar 5 tópicos que são essenciais, que são cruciais, que são extremamente necessários para você conseguir colocar no seu planejamento, para que assim você consiga estudar melhor, com mais qualidade e com mais direcionamento. Fica aí até o final, porque é o último, eu tenho certeza que você vai gostar. E pode ser que você não esteja fazendo isso. Então, sem mais delongas, vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero trazer 5 pontos para vocês que são importantíssimos para colocar no seu planejamento. E já vou te dizer a primeira coisa que você tem que colocar no seu planejamento é a carga horária que você tem disponível. Ou seja, você precisa organizar o seu tempo, precisa organizar a sua rotina, precisa desenhar o seu dia a dia para você ter muita clareza. Quanto tempo eu tenho disponível por dia? E tá tudo bem se for uma carga horária variável. Então você pode ter na segunda 2 horas, na terça talvez 3 horas e meia, na quarta só 1 hora e meia, mas é preciso que você identifique quanto tempo você realmente tem, dia a dia, nada genérico. Entenda, planejamento genérico não funciona. Quanto mais padrão, mais genérico, mais para todo mundo, mais chance tem de dar errado. Seu planejamento precisa ser personalizado. Seu planejamento precisa ser individualizado. E é justamente por isso que no seu planejamento você precisa ter dimensão de quanto tempo você tem. Então, o primeiro ponto que é crucial, antes de você montar o seu planejamento, inclusive, é você entender quanto tempo você tem. Porque a partir daí, a gente já consegue entrar no tópico 2, que são as formas de estudo. Eu sei, dá um trabalhinho, mas é muito importante que você identifique qual vai ser a sua forma de estudo, por onde é que você vai estudar. E não adianta você pensar assim, eu vou estudar pelo cursinho X. Não, isso ainda é genérico. Você precisa identificar. Você vai estudar por videoaula? Você vai estudar por PDF? É por lei seca? Só por questões? E não adianta acreditar que dá para fazer tudo de uma forma só. Eu vou estudar tudo por vídeo, ou vou estudar tudo por PDF. Essa não é a forma mais eficiente. Eficiente mesmo é quando você olha para as matérias que você vai estudar. Dentro das matérias você tem os assuntos que serão contemplados e a partir desses assuntos você define. Esse assunto eu vou estudar de um jeito, esse assunto eu vou estudar de outro. Então esse vai ser na lei seca, esse vai ser por questões. Esse eu preciso de vídeo, esse eu preciso de PDF. Você precisa de fato identificar quais são as melhores formas de estudo para você a partir do assunto que você vai estudar. E eu estou dizendo isso justamente para você começar a moldar o olhar e começar a identificar aquilo que dá certo para você. Porque talvez você dê muito certo com PDF, mas vai ter uma matéria que talvez o PDF não seja o melhor. Talvez você goste e ache mais prático ir na lei seca, mas não é toda a matéria do direito que você pode jogar só na lei seca. Tem matéria que nem lei seca tem, caso do direito administrativo em muitos pontos. Então é importante, quando a gente olha para aquela matéria, que a gente de fato consiga visualizar quais vão ser as melhores formas de estudo, o que é melhor fazer. É muito importante ter essa dimensão. O tópico 3, já vou entrar nele, é das metas de questões. É muito importante que você coloque meta. Eu conheço, não é um, não são 2, nem 3, nem 4. São muitos concurseiros que acham que fazer questão é bobagem. Eu conheço muito concurseiro que negligencia a questão porque acha que isso aí, eu não preciso, eu tô perdendo tempo. E eu já falei para vocês várias vezes, fazer questões não é perder tempo. Pelo contrário, fazer questões é conseguir visualizar
como é que aquele assunto que você estudou até então na teoria, lendo ou então vendo, como é que aquilo é aplicado no dia da prova. Por isso que fazer questões é essencial. Inclusive eu soltei uma aula, eu fiz uma aula com os meus alunos, mais de 1h30 de aula, só falando sobre resolução de questões, sobre técnicas de resolução de questões, e tá aqui disponível no meu clube de membros. Se você quiser saber mais, é só você entrar no time TS para você conhecer. Aqui embaixo tem o link para você fazer parte, valor de R$ 7,99 por mês, para ter acesso aos conteúdos exclusivos. Então, se for do seu interesse, vá lá. Mas eu quero voltar aqui a falar com você sobre o tópico 3. É importante que no seu planejamento você demonstre para você, você escancare, você pactue com você quantas questões você precisa fazer. Não adianta ficar nessa, eu faço ali umas 10 por dia, tem dia que eu faço 20, tem dia que eu faço 30, não é isso. Planejamento não é, hoje bateu na minha cabeça que eu vou... Não, planejamento é organização prévia para você saber qual é o seu caminho, para você saber qual é a sua direção, para você ter noção clara do que você quer, do que você vai fazer e do que você vai construir ao longo do tempo. Seu processo de estudos, seu processo de preparação é como se fosse um caminho. E você tem que saber exatamente para onde você está indo. Por isso, construir um planejamento é importante. E nesse planejamento, sim, você tem que ter sua meta de questões. Falando agora do tópico 4, que é um outro tópico que não pode faltar, os prazos. Não dá para você construir um planejamento ad eterno. Então eu coloquei aqui o que é videoaula, o que é PDF, coloquei meus horários, mas e aí? A partir dos seus horários, a partir das formas de estudo, a partir do que você sabe que dá certo para você, você tem que juntar isso e tem que prever um prazo. Vai ficar cravado certinho? Nem sempre. Às vezes você vai conseguir identificar. Se você for um concurseiro ou concurseiro um pouco mais novo, nova, mais iniciante, pode ser que você não consiga ter tanta noção. Mas é importante que você estipule um prazo para você. Ao longo do tempo, você vai se conhecendo enquanto concurseiro ou concurseira. Fica mais fácil definir. Mas mesmo assim, nesse início, nessa partida, é importante que você identifique. Olha, eu vou colocar aqui para mim um prazo mínimo. E logicamente que esse prazo vai depender do método de estudos que você vai escolher. Mas isso aí já é um assunto para outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Fato é que você tem que ter dimensão de quando você começa e de quando você termina. Você precisa ter um prazo, porque assim você vai adquirindo até o ritmo ali do seu processo de estudos sem se perder, garantindo disciplina, garantindo constância, garantindo continuidade e fluidez dos estudos. E agora eu quero falar com você do tópico 5, que é um tópico que eu vejo que muita gente negligencia, que não coloca no planejamento, que não liga e que não se importa. O tópico 5 é o monitoramento do desempenho. Sim, você precisa identificar, a partir das questões que você fez, como é que está o seu desempenho, porque assim você vai saber corrigir. Inclusive no meu processo de consultoria, eu ensino algumas técnicas para a pessoa avaliar se o desempenho está bom e se não está, e se não estiver bom, o que a pessoa tem que fazer. Então, para isso é importante que você escancare, que você coloque no seu planejamento exatamente como é que está o seu desempenho, para que assim você entenda quais estratégias você vai aplicar para corrigir aqueles que não estão tão legais. Então é muito importante colocar ali o seu desempenho, monitorar, acompanhar a evolução, identificar as falhas e, logicamente, corrigi-las. Então, eu trouxe para você aqui 5 tópicos que são fundamentais no planejamento. Não estou te dizendo que é um processo simplório, porque realmente é um processo que vai demorar, vai demandar um pouco mais de tempo, e é justamente por isso que algumas pessoas me contratam para elaborar o planejamento delas. Se for o seu caso, se for do seu interesse, venha para o processo de consultoria, porque é eu que vou montar o seu planejamento. Não apenas com esses 5 tópicos, mas com muito mais. Porque eu vou te mostrar o que você vai estudar,
a ordem, o que você vai fazer, o que não vai fazer, tópicos prioritários, meta de questões, meta de revisões. Vou desenhar o seu processo de estudos com as suas formas de estudo dentro do material que você já tem. Então eu vou te mostrar qual é o caminho, vou te ensinar como andar nesse caminho e como evoluir para poder chegar melhor na prova. Se você quiser saber mais sobre o processo de consultoria, entre em contato comigo pelo WhatsApp, deve estar passando por aqui. Meu WhatsApp também está na descrição aqui embaixo e além do mais você pode aproveitar. Se você estiver vendo agora, no mês de novembro de 2023, você ainda vai poder aproveitar a semana de descontos. Do dia 8 de novembro de 2023 até o dia 15 de novembro de 2023, estou com desconto de 20% na consultoria. E tá com um valor muito acessível, justamente para poder te atender. Não perca tempo e aproveite. Vem para o meu time, vem aqui aprender a estudar de forma eficiente, focada e direcionada.